Primeiramente, é oportuno pontuarmos que este trabalho não se refere à arquitetura cenográfica para a composição estética de espaços de apresentação artística. Muito embora a arquitetura venha contribuir de maneira significativa para a composição do espetáculo teatral e, para o nosso caso, da dança, em seus mais variados estilos, o clássico, o moderno ou o contemporâneo, não pretendo aqui usar o tempo que me cabe para refletir sobre esta área da arquitetura. Então, combinemos. Não falaremos sobre a cenografia. Pois bem, qual será o nosso tema objetivamente? Estamos num congresso de dança e diante de um arquiteto. Aliás, permitam-me apresentar-me. Sou Ronei Costa, arquiteto, urbanista e também clown, artista circense especializado na linguagem do palhaço. Importante destacarmos a minha experiência nos palcos com a arte do palhaço, pois ela, em simbiose com a arquitetura, permitiu-me ou permitiram-me observar e desenvolver a teoria que na sequência passarei a expor, base para a nossa troca de ideias. Não custa aqui lembrar que o filósofo dinamarquês Kierkegaard sentenciou que a cabeça pensa onde os pés pisam. Ou seja, interpretamos o mundo a partir das nossas experiências locais, das nossas vivências particulares. Dito isto, vamos ao objeto central deste nosso encontro: o espaço de trabalho dos artistas e como a arquitetura e a poesia podem aprimorar e potencializar estes espaços, tendo como fim exclusivo a energia e a sinergia que estes espaços podem proporcionar, influenciando diretamente na produção artística. Façamos um exercício mental. Tragam na memória os espaços em que trabalham, as suas salas de trabalho, de produção, de criação, de concepção. Como elas são? Quais cores? Qual a altura entre o piso e o teto? Há forro? As paredes são retas? Paralelas? Há janelas? Portas? Quantas portas? O piso é frio? Cerâmico? De madeira? Há cantos? A sala é quadrangular? Na minha pouca experiência no campo da criação teatral, me deparei com situações que despertaram a minha gana. Inúmeras vezes vi atores, dançarinos, bailarinos produzindo um espetáculo em espaços improvisados, desprovidos da mínima harmonia necessária para a concepção, que exige certa transcendência do artista e certa capacidade de abstrair, de sair de si, para captar aquilo que é essencial, sem o qual a obra certamente cairia no lugar comum. Bom, mas devo imaginar que trabalhar em espaços improvisados não é regra. Certamente, vocês possuem espaços planejados para produzirem os seus espetáculos, com os quais pretendem emocionar e provocar o mundo. Partamos então para a análise da poesia dos espaços de produção artística, no caso, de produção de um espetáculo da dança. Vejam, de nada adiantaria ter uma cenografia impecável instalada no palco para a apresentação, se a sala de trabalho deixou a desejar, enquanto um espaço harmônico e poético, para acolher as energias envolvidas na concepção. Seria como se eu preparasse a festa de 15 anos de minha filha, sem, porém, antes, cuidar do útero que a acolheria, como primeira morada. Eis uma verdade que sinto. A sala de trabalho é o útero, a primeira morada do espetáculo que nascerá para o grande público. Por isso, é necessário cuidarmos deste útero, tornando-o acolhedor, receptivo, facilitador
da criação e do desenvolvimento daquilo que poderemos apreciar na idade adulta, ou seja, o espetáculo em si. Vamos então, num exercício imaginário, retomar na memória as nossas salas de trabalho, mas agora com um olhar especial, um olhar poético. A nossa sala de trabalho como o útero. Como são as paredes? Piso, teto, janelas? Como nos sentimos em seu interior? O ambiente é propício para a transcendência e a abstração, necessários à criação de uma obra que se pretende arrebatadora? O ambiente favorece a ampliação da sensibilidade do artista, avançando para uma energia extra-cotidiana? Para facilitar esta percepção, peço-lhes que saiamos do concreto e avancemos para o intangível. As paredes. O que são as paredes? As paredes não são apenas paredes, estruturas compostas por tijolos, assentadas com argamassa, revestidas e pintadas. Não. Isto é o que vemos. Mas as paredes, assim como as janelas, portas, tetos, não são apenas o que se vê. Estes elementos, aparentemente inertes, transcendem a sua materialidade, revelando-nos valores imateriais, intangíveis, que de certa medida nos influenciam no modo com que nos relacionamos com o mundo. E a arquitetura é exatamente isto. Um exercício transcendental incansável para moldar as coisas na essência do humano e para o humano, considerando os valores intangíveis de cada elemento. Sabemos que o ambiente afeta as emoções humanas. Sou o espaço onde estou, dizia o poeta Noel Artaud. Tragamos novamente, então, à memória, uma sala de trabalho para a produção de um espetáculo de dança. Suas formas, cores, superfícies, organicidade podem interferir diretamente na inspiração e transpiração do artista, que está em pleno processo sensível de criação afetiva, para logo mais doar-se ao seu público. E mesmo que não percebamos conscientemente, o desenho deste espaço pode interferir sutilmente ou drasticamente na sua concepção artística. Algo para pensarmos juntos. O que seria mais interessante para um espaço de concepção de uma obra ou de várias obras? Uma sala ortogonal, com paredes retas? Cantos retos? Ou uma sala orgânica, com paredes côncavas e cantos arredondados? Obviamente, com lugares planejados para instalar espelhos e outros equipamentos necessários para a produção. O que seria mais interessante para estimular a criatividade daqueles que estão em pleno processo criativo de produção? No processo de criação, o que estimula mais? O ângulo reto, o retângulo ou o círculo? Uma sala com cantos ou uma sala circular? O que mais nos iguala na busca por aquilo que transcende? Um encontro em ciranda, em círculo, ou uma reunião em plateia, com filas e cadeiras, umas atrás das outras? Van Gogh dizia que provavelmente a vida é redonda. George Busquet, poeta francês, sem ter conhecimento da frase de Van Gogh, escreveu: disseram-lhe que a vida era bela. Não. A vida é redonda. O espaço da concepção do espetáculo, então, deve deixar fluir a energia motora e criadora de todos nós, artistas, tal como o ninho, cálida e doce morada, que acolhe o pássaro desejoso por voar. E é neste sentido que podemos dizer que a arquitetura e a dança são irmãs,
filhas da mesma mãe, a poesia. E estas, juntas, se fortalecem para enfrentar o desafio de nos humanizar. Eis a nossa missão: humanizarmo-nos.